Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Silmara, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu tô aqui porque eu queria conversar um pouquinho sobre um tema da nossa área que é o sistema digestório, né? Então eu vou conversar, fazer um apanhado um pouco geralzão aí sobre esse sistema. Tem outros vídeos que eu já conversei sobre células, né? Sobre tecidos e agora eu queria trazer um pouquinho da noção de sistema. Bom, basicamente porque é um sistema do corpo, né? Pensando no corpo humano. Eu tenho aí conjuntos de órgãos que funcionam em conjunto, né? Conjunto de órgãos que funcionam em harmonia, em sintonia, que vão realizar determinada função. Como a gente está falando do sistema digestório aqui, qual que é a função do sistema digestório? O que é o sistema digestório? É aquele responsável por fazer a digestão dos alimentos. E como o sistema digestório é responsável pela digestão dos alimentos, como ele faz isso? A ideia é quebrar os alimentos em partes menores, né? Aquele alimento que eu consumi, vai quebrando, passando por todo o tubo digestório, vai quebrando esse alimento em moléculas menores, em partes menores, até que ele seja absorvido pelas células, até que os nutrientes que formam esse alimento sejam de fato absorvidos pelas minhas células e aproveitados por elas. Quais órgãos estão envolvidos no tubo digestório, né? Entre eles, a gente tem aí a boca, sim, começa na boca, né? A digestão se inicia na boca. Então, a gente fala que o sistema digestório é um grande tubo, que a gente chama inclusive de tubo digestório. Então, a gente tem a boca, faringe, logo depois da boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e, por fim, o ânus, por onde vão sair as fezes, né? Que vai ser as fezes são o resto, né, daquilo que não foi aproveitado pelo organismo, não foi absorvido, vai ser transformado aí em fezes ao longo do intestino grosso, principalmente. Bom, como eu falei, onde inicia a digestão? Na boca. Com a mastigação, mas não só, né? Porque a função dos dentes vai ser triturar o alimento, né? Triturar, rasgar, né? Perfurar o alimento e depois triturá-lo na boca. Mas não apenas isso. Porque a digestão, aliás, na boca eu tenho outras coisas além dos dentes, eu tenho a saliva. E na saliva, além de ela servir para umidificar esse alimento que está sendo ali quebrado em partes menores com a mastigação, ela também possui algumas enzimas, algumas substâncias que quimicamente transformam esse alimento. Porque se eu for parar para pensar na mastigação, a mastigação quebra mecanicamente, né, fisicamente esse alimento em partes menores. Já a saliva, né, com as enzimas, vai transformar quimicamente esse alimento. Por exemplo, eu tenho a amilase salivar, que é uma enzima produzida na saliva, que quebra moléculas de amido, quimicamente, né, as moléculas de amido no alimento que eu consumi. Bom, além disso, a língua também atua na mastigação. A língua ela vai estar envolvendo esse alimento agora, né, misturando ele junto com a saliva e vai formar o tal do bolo alimentar. Então, o tubo digestório envolve todos esses órgãos que eu mencionei, começa na boca. Depois, quando o alimento é deglutido, ele é engolido, ele vai passar pela faringe e depois para o esôfago. Bom, só que antes de falar um pouco mais sobre esse caminho que o alimento vai fazer, né, do esôfago em diante, é importante falar que existem glândulas anexas além do tubo digestório, né? Então eu falei do tubo digestório propriamente dito, né? Então eu tenho lá os órgãos envolvidos no sistema: a boca, faringe, esôfago, intestino, estômago, né? Intestino delgado, intestino grosso e ânus. Mas eu tenho glândulas como o pâncreas e o fígado, que são órgãos também, mas são chamados de glândulas anexas porque uma glândula produz alguma substância. E ela produz essa substância para atuar na digestão. O pâncreas produz o suco pancreático e o fígado produz a bile, né? Pela vesícula biliar vai ser eliminado lá no estômago, no intestino delgado, na primeira parte do intestino. Que vai continuar fazendo a digestão. Então, por exemplo, a bile produzida pelo fígado, ela digere principalmente gordura, lipídios. Bom, por que eu chamo de glândula anexa? Por que isso não faz parte do tubo digestório? Porque o tubo digestório pressupõe onde o alimento está passando, né? Deixa de ser alimento, vai ser bolo alimentar, enfim. Mas aonde esse conteúdo está passando? Glândulas anexas, o alimento não passa dentro da glândula, né? Mas ela produz substâncias que vão atuar no tubo digestório, ajudando na digestão. Tá.
O esôfago, para que serve o esôfago? O alimento entrou pela boca, passou pela mastigação, sofreu a ação da saliva, né, das enzimas da saliva, dos dentes, da língua, engoli. Quando eu engoli, esse alimento vai para onde? Vai agora passar pela faringe e vai cair no esôfago. Importante que o alimento vá para o esôfago e não para laringe, porque logo na sequência a faringe, que é por onde o bolo alimentar passa logo depois de sair da boca, é uma estrutura aqui mais ou menos na região da garganta, que tanto o ar que eu respiro passa por ali, quanto o alimento que eu consumi. O ar, ele tem que sair da faringe, o ar tem que sair da faringe e ir para a laringe. Depois ele vai para traqueias, brônquios, bronquíolos, pulmões. Bom, já o alimento, ele não pode cair na laringe, ele tem que passar da faringe para esôfago. Se ele cai na laringe, eu engasgo, né? Tá, e como são canais muito próximos e a faringe se conecta com os dois, já que tanto o ar quanto o alimento passam por ali, o que eu tenho? Eu tenho a epiglote, fechando a laringe. Então, cada vez que eu engulo, a epiglote fecha, né? Uma estruturazinha que a gente tem ali para fechar, que abre e fecha, né? Como eu respiro o tempo todo, ela tem que abrir também o tempo todo, para permitir a passagem de ar. Por isso que quando a gente come muito rápido, né, a chance de não dar tempo dessa epiglote fechar é maior, porque eu estou respirando ao mesmo tempo que estou falando e estou comendo, enfim. E aí o alimento vai para o lugar errado. Mas, indo para o lugar certo, ele tem que ir para o esôfago. Qual é a função do esôfago? O esôfago vai conduzir o alimento, é um tubo de mais ou menos 20 centímetros, né, em indivíduos adultos. Ele vai conduzir o alimento agora para o estômago, né? Estômago na região abdominal. Esse esôfago, ele é formado, não só o esôfago, todo o tubo digestório, mas o esôfago, ele tem bastante musculatura lisa. Essa musculatura lisa, ela tem movimentos involuntários que vai levando o bolo alimentar para onde ele tem que ir. Então, por exemplo, sabe quando a gente tem pasta de dente, ela tá bem no finalzinho e a gente vai apertando embaixo para sair a pasta em cima, né, o creme dental em cima? É mais ou menos isso que acontece, né? O esôfago, ele vai contraindo e relaxando, porque ele é feito de musculatura. Isso acontece sem a minha consciência, sem a minha vontade, eu não controlo, simplesmente está acontecendo. E aí ele vai levando o bolo alimentar para onde ele tem que ir, que é para o estômago ali no caso. No estômago, bom, é um órgão oco, né? Tá na região abdominal, que vai continuar acontecendo a digestão, né? Lembrando que inicia na boca, depois no estômago ele vai para o alimento, que agora é um bolo alimentar, vai passar um tempo ali, porque ele vai sofrer as consequências do suco gástrico, né? No suco gástrico, produzido pelo próprio estômago, é uma substância líquida, né? Quase líquida, que é formada de ácido, né? A gente fala bastante da acidez do estômago, acidez estomacal. É um ácido que o meu corpo produz, é o ácido clorídrico, tem um pH baixíssimo, próximo de 2, ou seja, né, o nível de acidez, então é bastante ácido. Poder corrosivo, né, de corroer substâncias e de digerir substâncias, né, de quebrar em partes bem pequenas. E eu tenho enzimas também lá, né, a pepsina, por exemplo, é uma enzima que está no suco gástrico junto com o ácido clorídrico e que tem como função quebrar as moléculas de proteína, né, desfazer as moléculas de proteína, transformando elas em aminoácidos, que são digamos que os tijolinhos para se construir proteína. Bom, então ele vai sofrer a ação do suco gástrico ali. Por que o meu estômago não deve sofrer com essa mesma ação do suco gástrico, já que ele é um ácido? Porque a gente tem um muco estomacal, né, produzido também pelo estômago, que reveste as paredes do estômago e o protege. Só que só o estômago ele vai ter isso, né, o estômago e o intestino. O esôfago, por exemplo, não tem. É por isso que quando a pessoa tem refluxo, que é o alimento voltando, fazendo o caminho inverso do que ele deveria, ou quando a pessoa vomita por algum motivo, né, fica toda aquela região aqui ardendo, aquela sensação de queimação, porque esse ácido subiu junto, porque o alimento chegou e voltou, então o ácido veio junto. Que mais? Comentei já com vocês, né, que o tubo digestório ele vai fazendo esses movimentos, né, de contração e relaxamento. Só não comentei, vou comentar agora, que esse movimento ele tem um nome. Ele é chamado de peristáltico.
Então, o tubo digestório como um todo, né, principalmente o esôfago ali, que é um canal mais alongado, 20 centímetros, depois o intestino também, vai contraindo e relaxando, e eu chamo isso de movimento peristáltico ou peristalsia. Ok, então o alimento já agora, sofrendo a ação do estômago, ele vai passar ali um tempo, ele vai agora para onde? Bom, ele vai agora para o intestino. Primeira parte do intestino é o intestino delgado, né? Intestino delgado e intestino grosso que a gente tem. O intestino delgado vai continuar digerindo, primeira parte do intestino delgado vai continuar digerindo as substâncias ali que ainda não foram. Lembra que eu falei do fígado anteriormente, que produz a bile? A bile vai agir ali, na primeira parte do intestino delgado. Com a eliminação, com a liberação da bile dentro do intestino, e aí vai corroer as moléculas de gordura que ainda não foram digeridas. Porque depois de sofrer a ação do suco gástrico lá no estômago, esse bolo alimentar que chegou ali já nem vai mais receber esse nome bolo alimentar. Porque agora ele é uma substância pastosa, praticamente líquida, né? Depois de sofrer a ação do suco gástrico, eu chamo isso de quimo. Então, quimo é o nome que eu dou para esse conteúdo que vai chegar lá no intestino e ainda continuar digerindo, principalmente em relação às gorduras que ainda não foram totalmente quebradas, mesmo com o suco gástrico. Uma outra coisa que eu lembrei agora, o suco gástrico, ele com esse pH ácido, né, essa substância bastante ácida, ele também auxilia matando micro-organismos patogênicos que eu possa acabar ingerindo. Então, vamos supor que eu consumi um alimento contaminado com alguma bactéria patogênica, né? Patogênica significa causadora de doença. E aí, lá no estômago, dependendo da bactéria, nem todas, mas dependendo da bactéria, ela pode morrer. Então, ele também me protege contra micro-organismos patogênicos, esse tal de suco gástrico. Bom, então quimo chegou lá no intestino delgado, vai continuar a digestão, principalmente das gorduras, e começa a absorção. Porque lembra que a digestão pressupõe a quebra em partes menores até que seja possível entrar nas minhas células. Então eu tenho ao redor do intestino delgado, né, nas paredes do intestino delgado, eu tenho o que eu chamo de microvilosidades, né, que aumentam a superfície de contato do intestino para que os nutrientes sejam absorvidos, entrem nas células, caiam na corrente sanguínea e sejam distribuídos pelo meu corpo todo, pela corrente sanguínea. Bom, e aí, depois disso, o que não passou vai para onde agora? Vai para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, ele recebe esse nome porque ele é um pouquinho mais grosso, ele tem cerca de 7 centímetros aí de diâmetro, enquanto o delgado tem cerca de 3, né, mais fino. No intestino grosso eu vou ter principalmente a ação da flora intestinal, que são as bactérias boas para o meu organismo, né? A gente tem um monte de bactéria boa no nosso corpo também, inclusive as da flora intestinal, como são conhecidas, que ajudam na produção das fezes, principalmente. Então, elas se alimentam dos restos que chegaram ali, elas produzem, nesse processo de metabolismo dessas bactérias, elas acabam produzindo alguns tipos de vitaminas K, por exemplo. Então, me auxiliam nesse processo, elas são fundamentais para o nosso organismo. E com a produção das fezes, no intestino grosso é que acontece a absorção da água. A água vai ser absorvida no intestino grosso. Então, no intestino grosso, enquanto o alimento, o quimo, né, que chegou ali, enfim, vai passando bem devagar para que dê tempo para o meu intestino grosso absorver a água. Então, as paredes do intestino grosso, por onde está passando esse conteúdo, vai absorvendo a água vai entrando nas minhas células. Essa água tem que ser devolvida. É por isso que as fezes, né, ideal que ela não seja líquida, né? Quando ela é líquida é porque eu estou numa situação de diarreia, né? Por algum motivo, comi algo que não me fez bem, estou com alguma bactéria nociva, enfim. E aí, o que acontece quando a gente está com diarreia? A gente vai várias vezes ao banheiro, essas fezes saem praticamente líquidas. Por quê? O meu corpo está entendendo que ele tem que expulsar alguma coisa. E aí ele vai fazer com que a passagem desse conteúdo que está passando pelo intestino grosso passe muito rápido. Se passa rápido, não dá tempo de reabsorver a água. Por isso que sai tantas fezes líquidas, né? Não forma o conteúdo sólido. E é por isso que a gente acaba perdendo água, porque essa água não é absorvida pelo meu corpo.
Por isso que a gente precisa se hidratar, né? Tomar, enfim, Gatorade, enfim, é uma marca, mas enfim, tomar soro, porque com isso eu preciso repor tanto a água quanto os sais minerais que são perdidos, né, junto com as fezes. Bom, vou parar por aqui. Qualquer dúvida, sigo à disposição e nos próximos vídeos eu pretendo falar de outros sistemas também. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchauzinho, gente!